aqueles que fazem a obra de Deus com verdade, em espírito e em verdade. E Deus se alegra disso. Eu sei que você está aqui nesta noite, não porque você é um aventureiro, porque quer participar, porque você também entende que você foi chamado, aleluia, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu sei que você está aqui, e quantas das vezes nós sentimos como tivesse algo entalado nas nossas gargantas por causa dos nossos dias que nós estamos vivendo. Aconteceu isso também com Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, que foi chamado lá no caminho de Damasco, quando ele recebe a carta dos maiores sacerdotes de Jerusalém para perseguir o povo de Deus. Eu dei aqui um estudo aproximadamente de uns 2 meses nessa congregação, falando da vida de Saulo, quando ele reconhece ou quando ele encontra com Jesus, e ele teve uma transformação. Porém, a primeira coisa que vem sobre a vida dele é a perseguição. É a perseguição na sua história, ou por causa das suas palavras, ou por causa agora do seu nova maneira de pensar, de agir. Agora você não age mais, Paulo não age mais como agia outrora. Agora, porque você não fala como eu, agora você vai ser perseguido. Isso aconteceu na cidade de Damasco. Depois ele foi para Jerusalém. Depois ele ficou escondido por volta mais ou menos de 10 anos na cidade aonde ele nascera. Ele ficou escondido. Por que ele fica escondido? Porque os varões ou os obreiros da cidade de Jerusalém acham melhor tirar ele, porque agora na cidade de Jerusalém ele também estava sendo perseguido pelos gregos. E o que eu quero trazer, é engraçado que na cidade de Jerusalém ele era perseguido pelos gregos. Ele foi perseguido pelo grego, e em Damasco ele foi perseguido pelos judeus. Agora eu expliquei aqui o porquê disso. Eu expliquei que na vida em Damasco ele foi perseguido por judeus, porque, irmão, quando ele chegou lá em Damasco, quem conhecia ele era o povo judeu, e ele estava com a carta ainda de prender cristão, e muitos daqueles achavam que ele iria prender cristão, porém ali ele já tinha recebido a transformação de Deus, e o propósito era outro, e quando eles perceberam que não falaram a mesma linguagem, agora é motivo de perseguição. E o relato no capítulo 11 de 2 Coríntios, no último versículo, ele vai ter um relato. O relato é que ele fugiu pela janela das muralhas e depois terminou num cesto, e os soldados conseguiram, ou os discípulos conseguiram descer ele, por isso ele se escapou. Quando nós vamos observar o tema que nós estamos vivenciando hoje, é gastei e me deixarei gastar. Engraçado que quando Jesus chama ele, e o irmão Ananias vai ter um encontro, ou melhor, a visão com Jesus, ele pede para Jesus e fala: não, Jesus, esse aí é um perseguidor. O próprio servo de Deus, homem de Deus escolhido, agora olha para Jesus e fala: esse aí é um dos perseguidores, e ele tem carta que pode prender aqueles que são sua testemunha. Interessante que quando ele é chamado, Deus mostra para Ananias, fala: olha, você nem sabe o tanto que esse Saulo vai padecer por amor do meu evangelho. Sabe o que eu quero dizer, irmão? A história de Paulo, de uma certa forma, Jesus já sabia do chamado que Deus tinha sobre a vida de Paulo. Sabia que ele não iria renunciar por qualquer coisa. E o que acontece nos nossos dias? Tem hora que nós começamos bem, mas terminamos mal. E o Senhor não quer que você comece bem e termine mal. O Senhor quer que você continue na mesma visão. Quando Saulo continua a pregar o Evangelho, ele foge para Jerusalém. Ele fica em Jerusalém por volta de 3 anos. Ele fica em Jerusalém por volta de 3 anos.
lá junto com os apóstolos Pedro, Tiago, João. Porém, irmão, a linguagem de Paulo não era a mesma de Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque Jesus chama Saulo para pregar aos gentios. A visão dele era para um outro povo que estava desabrigado perante as mãos poderosas do Senhor, perante os próprios homens. E o que nós entendemos com isso é que o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, aleluia. O Senhor sempre vai levantar alguém, aleluia, para buscar aqueles que estão desgarrados, aleluia, dos seus braços, aleluia. Eu espero que seja você, aleluia. Jesus se levantando nesta noite, aleluia, para ir, aleluia, buscar aquele que está perdido. Há projeto de Deus em nós gastarmos e nos deixar gastar. E é bem verdade que nos dias que estamos vivendo hoje, a primeira pergunta, nós como os pastores, não escandalize, por favor. Paulo disse isso, que ele escandalizou, sentiu temor, sentiu medo, sentiu fome. Tudo isso ele passou. Quando você vai observar o capítulo 15, o capítulo 11 que nos antecede deste tema, vamos perceber que se você perguntasse por fome, Paulo passou fome. Se perguntasse por sede, ele passou sede. Se perguntasse se ele jejuou, ele fala lá que ele jejuou. Se você perguntar a ele sofreu perseguição, muitas perseguições. Se ele sofreu quarentena, ele diz que 5 quarentenas menos 1. E quando você vai perceber que Paulo ele já tinha padecido por amor de Cristo. E é bem verdade, irmão, que muitas pessoas querem se levantar para ser alguém na vida, mas não querem sentar para aprender. Deixa eu te dizer uma coisa: o projeto de Deus para a sua vida é grande, mas não saia da onde que Deus te colocou, aleluia, da posição que Deus te colocou, porque há projeto de Deus nisso. Mas o pastor não está me enxergando. Irmão, o negócio seu não é com o pastor da igreja, o negócio é com Deus, aleluia. Então nós ficamos preocupados porque nós estamos padecendo, alguém não está nos enxergando, irmão. O nosso trabalho não é para vocês nos enxergar, mas sim o Deus Todo-Poderoso enxergar. Porém, chegou certo momento que Paulo começa a perceber, irmão, que o trabalho que ele estava fazendo era para Deus. O trabalho era, para comigo, para Deus. Só que ninguém estava reconhecendo que o trabalho que estava na vida deles era de Deus. E a Paulo vai contar que porque ele era humilde, porque ele não cobrava para pregar, porque ele não cobrava para cantar, porque ele não cobrava para fazer a obra de Deus. Isso o capítulo 11 vai dizer. Se você ler lá, você vai entender, principalmente se você ler na versão atualizada. A Bíblia na versão atualizada, vocês vão abrir o entendimento um pouquinho do que Paulo estava falando. Irmão, hoje, se o pastor chegar aqui na igreja, o pregador chegar aqui na igreja de um carro novo aí, irmão, o pastor nem entende de carro novo, fala aí, um carro bom aí. Carro bom tem marca aí, do modelo. Como? Civic. Opa! O pastor chegar de Civic aí, opa! Esse aí é o pastorzão. Melhor terno, melhor sapato. Opa! Aquele ali é o pastor. Mas se o pastor chegar de bicicleta na igreja, olha como vocês deram risada, irmão. Porque a realidade hoje é essa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o propósito de Deus não está no carro, o propósito de Deus não está na bicicleta, o propósito de Deus está em mim e em você, aleluia! Eu vejo Deus levantando homens e mulheres aqui para o grande querer dele, aleluia! Tem pessoas que estão acomodadas, tem pessoas que estão esperando a vida melhorar para fazer alguma coisa para Jesus. Porém o Senhor Jesus te chama hoje. Oh, aleluia. Então se o pastor entra de bicicleta, eu lembro do pastor Zequinha. Quem lembra aqui do pastor Zequinha Marlete?
Marlete lembra do pastor Zequinha, da cidade de Alfenas? Eu com 12 anos mais ou menos, eu fui pregar várias vezes na igreja que ele dirigia, lá na cidade de Alfenas, Minas Gerais. E uma coisa que me chamava a atenção daquele pastor é que ele tinha uma bicicletinha daquelas Monarch, e ele amarrava a Bíblia atrás daquela bicicleta e ele ia pedalando para a igreja. E quando eu cheguei lá na igreja, acostumado já na igreja moderna, eu estou esperando o pastor entrar. E quando eu observo, irmão, alguém fala: "Ô, o pastor entrando", mas aquele homem veio de bicicleta. Ô irmão, o que eu quero trazer ao seu coração, não me importa do que você está andando, se é de chinelo havaiana, se é do melhor sapato, se é do melhor terno, importa, é o poder de Deus que está sobre você. Aleluia! Se você não tem o poder de Deus, eu vou profetizar nesta noite para você sair daqui, aleluia, completamente, aleluia, transbordado do poder de Deus, aleluia. Quantos podem receber em nome de Jesus, aleluia? Porém, você recebe e faça diferente do que você fez hoje, aleluia, porque o poder não é para ficar guardado dentro do altar, nem dentro da sua casa. O poder de Deus é para você abrir a boca e testemunhar a grandeza que Ele tem feito em sua vida, aleluia. Você entende? Saímos do acomodismo e entramos para o poder de Deus, aleluia. Saímos de uma igreja moderna, contemporânea, e entramos na vontade de Deus, aleluia. Deus te chama nesta noite, aleluia. Oh, e me canta lá. Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo a vocês? A proposta de Deus nisso. Eu ainda vim de uma igreja que eu aprendi que nós tínhamos que viver por Jesus, por Cristo e para Cristo e tudo que era Cristo. Eu tinha a minha mãe, que foi uma discipuladora para a minha vida. Eu me lembro que, criança, ela já levava nós para as orações, ela já levava nós para os ensinamentos, o estudo bíblico da palavra. E sabe o que está acontecendo nas mães dos dias de hoje? As mães dos dias de hoje têm culto de oração, é culto de oração, não vou levar meu filho não, porque ele pode estar atrapalhando, irmão, no lugar de criança, no lugar de adolescente, no lugar de jovem, é na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Todos estão entendendo? Irmão, eu não sou pregador de multidão, eu sou pregador de igreja, eu sou pregador de ovelha, aleluia. Se você vai sair daqui convicto da sua obrigação que tem que fazer amanhã, aleluia, porque Deus te escolheu, e a Bíblia diz que Ele te escolheu para que mais e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, aleluia. E os projetos de Deus é primeira, segunda, terceira, fala comigo, quarta geração. Irmão Everton, é a quarta geração, aleluia. Você quer saber se o projeto seu está dando certo? Quer saber se a sua vida, se o seu ensinamento dos seus filhos está dando certo? Faz como o irmão Everton ensina lá. É até a quarta geração. Opa! Só foi pro meu filho, a minha neta não conseguiu, meu bisneto não conseguiu. Irmão, tem alguma coisa errada aí. Vamos melhorar o propósito. O projeto é porque nós continuamos adorando ao Senhor. Se no caminho Jesus nos levar através de alguma enfermidade, nós morrermos esse corpo, nós temos uma viva esperança que um dia Jesus vai raiar nos ares, aleluia. E a Bíblia diz que os nossos corpos seremos, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, depois seremos nós que estamos vivos. Se nós morrermos, nós vamos ser ressuscitados. Para quê, irmão? Ressuscitado para receber um corpo de glória, aleluia. Há quem pensa como ensinamentos dos espíritas que eles precisam vir várias vezes para alcançar a aperfeiçoação ou para alcançar um nível, aleluia, perfeito. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus nos garante que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. É tempo de fazer hoje, é tempo de ouvir a chamada de Deus hoje, é
cantarmos, exaltarmos o nome do Senhor. E esse tema é muito difícil, por quê, irmão? Eu fui nas agendas de pregadores, nós temos no celular vários pregadores, cantores. E eu perguntei assim para minha filha Kelly, qual desses que gasta e deixa de gastar para o Evangelho? Eu tive um pregador que, amigo meu, veio, Deus que é meu amigão. Ele olhou para mim um dia, eu chamei ele para ir lá no Jardim da Conquista, era lá na igreja do Jardim da Conquista ainda, em cima. E eu falei, pastor, eu vou ter uma reunião lá, um evento. Eu gostaria que o senhor me abençoasse lá e ministrar a palavra de Deus. Ele olhou para mim assim, pastor, eu vou com maior alegria. E eu falei, quanto que vai ser a ajuda de custo? Porque eu entendo, irmão, que às vezes o irmão mora longe, é natural nós pagarmos, ele não precisa ter gasto conosco, é natural nós pegarmos e pagarmos o gasto dele para ele vir até aqui e adorar a Deus conosco. Isso é normal, isso é comum. Ele não tem obrigação em largar o fazer dele, o que ele está acostumado a fazer, para vir aqui adorar a Deus comigo aqui. Ele pode ir na igreja dele, dar glória a Deus, e vai ser mais barato que aqui muitas das vezes. Mas aí eu perguntei para ele, irmão, quanto que é aí? Como que eu posso te ajudar? Pastor, eu geralmente os irmãos me abençoam aí com a oferta. Eu falei, essa oferta aí, quanto que é? Ele falou assim, olha só, irmão, não se escandaliza, você vai entender por causa disso. Pastor, eu costumo aí receber uma oferta de 4, 5 mil. 4, 5 mil? Eu olhei bem e falei, irmão, 4, 5 mil? E a gente aqui, irmão, muitas das vezes, ralando aqui por causa das almas, sofrendo. A irmã Vilma lembra disso, lá no Jardim da Conquista, quantas das vezes ela criava sempre alguma coisa lá, para abençoar a obra de Deus, algum sorteio, alguma coisa, para abençoar a obra de Deus, com oferta. E vem um e fala o quê? Eu quero quanto? 4, 5 mil para abençoar. Aí ele falou, não, pastor, o senhor é meu amigo, o senhor vê aí uma oferta que o senhor quer me dar. Aí eu falei, misericórdia de Jesus, se ele já falou 4, 5 mil, quanto que é que eu vou agradar ele? Eu pensei logo no guarda que eu estava descendo para o litoral, o guarda querendo dinheiro, e ele falou assim, me dá um café aí. Eu tinha 20 reais no bolso, o único dinheiro que eu tinha. Eu falei, seu guarda, o único que eu tenho é esse. Aí ele olhou e falou assim, esse é seu café? Eu falei, isso, você dá para até almoçar para o seu guarda. Quase que ele me prendeu, porque eu mostrei 20 reais para ele. Eu falei, olha, eu só tenho esse, seu guarda. Ele falou, isso aí não. O que eu quero falar para você, irmão? Que no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos reclamando da política, sim ou não? Nós reclamamos do governador, estamos reclamando muitas vezes do presidente, estamos reclamando do deputado, estamos reclamando do prefeito, estamos reclamando de todo mundo, sim ou não? Sim ou não? E se tiver um amigo seu lá na fila do banco, o que acontece com você? O que você faz na fila do banco? O que você faz? Pede o lugar. É correto? Quem está esperando primeiro lá? Está lá. E o crente depois chega à noite e fala o quê? Eu tive, Deus me abençoe. Dá quanto testemunho na igreja? Eu estava tão atrasado, acordou tarde, saiu pro compromisso tarde, chega no banco atrasado, aí acha um filho de Deus lá. Um filho de Deus não sabe dizer não muitas das vezes. Pega a fila lá, irmão, pega a fila lá. Aí depois todos nós vamos o quê? Reclamar de quê? Dos outros. O outro é corrupto. E muitas das vezes nós também somos corruptos, porque aceitamos coisas que não é para nós aceitar. O Senhor está chamando verdadeiros adoradores. O Senhor está chamando verdadeiros pastores. O Senhor está chamando verdadeiras missionárias. O Senhor está chamando verdadeiros cantores. O Senhor está chamando verdadeiros apóstolos. O Senhor está chamando pessoas salvadas e remidas no sangue do Senhor Jesus para um propósito santo. Aleluia! Nós não podemos deixar
é jovem e adolescente influenciado pelo mundo, é isso? Mas olha, a política daí, a Rede Globo daí, o fulano tá assim, o meu vizinho fala assim, irmão, Jesus te chamou para você fazer diferença, aleluia. Eu sei que Jesus te chamou para fazer diferença, mas tem hora que parece carro velho, só pega no tranco, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, se precisar de um tranco de jeito lá para você andar na linha, ele pode dar também, aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, entra para o plano de Deus, aleluia. Ah, pastor, mas eu vou pagar preço. E daí, irmão, você vai pagar preço, mas é verdadeiro, aleluia. Tem crente que não quer pagar preço por causa do Evangelho. Paulo padeceu por Evangelho. Quando você vai ver a história de Paulo, você vai ver, irmãos, que em momentos que crentes estão brincando de ser crente aqui, lá na Ásia Central, nos 5 países da Ásia Central, que é tudo cristão, lá como que é? Paquistão, quem lembra? Afeganistão e não sei o que mais são, irmão. Eu sei que é os 5 países lá. Tem crente lá porque, por causa do amor do Evangelho, está padecendo aflição. E eu e você, muitas das horas, temos tudo para ser cristão e dar glória a Deus, para fazer discípulo mais ainda. E nós cruzamos os nossos braços, ficamos em frente do nosso WhatsApp, do nosso Facebook, das nossas televisões e deixamos de fazer o plano de Deus, o exército de Deus. Jesus me chama para você fazer a diferença, aleluia. Ah, pastor, mas vai ser muito tempo. Eu tenho um amigo que eu não vou deixar de conversar. Ô irmão, eu gastei e me deixarei gastar por amor de Cristo. Eu ouvi essa semana, ou a semana passada, um depoimento de um pastor que esteve lá no Afeganistão. E ele foi lá na igreja, e um pastor contente de estar um missionário do Brasil lá. E esse missionário deparou com a igreja, glorificando, e ele ficou lá por volta mais ou menos de uns 2 meses. Nesses 2 meses ele percebia que o pastor da igreja a cada 15 dias aparecia. O pastor da igreja a cada 15 dias desaparecia. E ninguém via ele. Quando ele voltava todo cheio de lesões, marcas. E o pastor brasileiro ficou incomodado com aquilo, perguntou para a esposa: o que está acontecendo com o pastor? Ele falou: olha, pastor, é que ele lá na época que a Ásia Central fazia parte da Rússia, ele era soldado russo, e ele tem um contato muito forte com os soldados russos, e por ele ter esse contrato lá fora, ele chegou aqui na polícia local e falou que não era para bater em ninguém que era cristão da igreja dele. Em vez de bater em crente lá, sofre chibatadas, sofre perseguição. Ele falou: em vez dos meus crentes sofrer alguma perseguição, a cada 15 dias eu vou vir aqui e vocês vão me chicotear, vocês vão me bater. Você vai me bater quantas vezes for preciso, e eu vou sair daqui só até quando vocês falarem que eu posso ir embora. E ele cada 15 dias, ele ia lá para receber as chibatadas, o couro. E aquele pastor começa a chorar. Falou: pastor, mas o senhor levando chibatada? Ele: irmão, esse é o preço para o senhor pregar o evangelho aqui nessa igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você está aqui adorando, alguém está pagando o preço, viu? Enquanto você está aqui clamando, alguém já pagou o preço por você, tá bom? E muitas das vezes você não entende o propósito de Deus, aleluia! E aquele pastor falou: pastor, isso não é nada, pastor missionário, isso não é nada. Ele falou: por quê? Eu quero
família, ele se depara com um casal bem franzininho, sofrido, com 40 e poucos anos, mas com aparência já de 70 por causa do sofrimento, porque o sofrimento abate o corpo. E aquele casal começa a conversar com o pastor missionário. E o pastor missionário: qual é o problema de vocês? Ele falou: não, é que nós estamos aqui na Afeganistão e a nossa filha está no país vizinho. Mas você deixou seu filho lá? Ele falou: não, ele está preso. Mas qual foi o motivo que ele está preso? Ele está preso porque pregou o evangelho a uma pessoa. Aí o pastor logo falou: quantos anos ele tem? Ele falou: 16 anos. 16 anos, aí ele começa a pensar: eu conheço o embaixador lá do Brasil, que é o embaixador do fulano de tal, eu vou ligar para fulano. Daqui a pouco o pai falou assim: pastor, calma pastor, ele só está preso. E o pastor, um pouco atordoado, olha e fala: mas ele está preso com 16 anos? Calma pastor, a pessoa que ele pregou morreu no mesmo dia. Porque lá no país, quem se converte do islamismo para o cristão, para o cristianismo, é pena de morte. E não tem pena de morte para quem prega o evangelho, por isso que ele está preso. O pastor respira um pouco e falou: mas o outro morreu? Sim, o outro se converteu e morreu com 14 anos. Ele já recebeu o evangelho de Jesus e, aleluia, creu que Jesus Cristo é o Senhor e deu a vida dele, aleluia, por Jesus, aleluia. Precisa nascer esse amor, aleluia, em gastar e deixar gastar por amor a Cristo, aleluia. Será que você não renunciaria o seu cristianismo, a sua fé, aleluia, se as coisas estreitassem? Irmão, Jesus te chama para você ser verdadeiro adorador. Jesus te chama para você viver as causas de Cristo, aleluia. Como é bom glorificar o Senhor, como é bom dar glória a Deus, como é bom ter carro bom, como é bom ter casa boa, mas melhor é ter a entrada garantida no céu. Oh, Yande canta laia. E a mãe é mais coração. A mãe é mais coração. Enquanto o pai está dizendo: ele está preso. E a mãe é mais coração e está dizendo assim: mas ele está sendo castigado. Ele está sendo castigado, pastor. E o pastor missionário, tão desesperado, ele perguntou assim: mas castigado como? Irmão, você sabe que tem hora que não é a hora de fazer pergunta, é hora de orar. Parece que cada hora que nós estamos vivenciando, alguém quer sempre achar um defeito, alguém quer achar uma solução básica. Irmão, a solução nossa está nas mãos do Senhor Jesus, aleluia. É ter a nossa salvação garantida. E a mãe está dizendo: ele está sendo castigado, pastor. E aquele pastor pergunta: como que ele está sendo castigado? 2 vezes ao dia os guardas pegam ele na cela e levam ele para ele renunciar o nome de Jesus. Só que durante o castigo eles pegam a agulha, pastor, e enfiam debaixo da unha do meu filho, pastor, para ele renunciar o nome de Jesus. Aí aquele pastor pergunta: ele renunciou? Não, ele não vai renunciar. Aí o pai fala assim: olha pastor, só tem um jeito daquele meu filho renunciar. Só tem um jeito, meu filho parar de pregar o evangelho. E o pastor pergunta: como? Ele falou: um jeito é expulsando meu filho lá da cadeia. Se ele expulsar meu filho lá da cadeia, lá dentro ele não prega mais. Aí o pastor olha e fala assim: mas expulsar ele da cadeia? É, pastor, porque lá dentro ele já ganhou 148 almas para Jesus.
está recebendo a passagem para o céu hoje, aleluia, alguém está pagando o preço por eles, aleluia, e eu e você, aleluia, nós fomos chamados para pagar preço para, aleluia, a causa dos irmãos em Deus, aleluia, dos novos discípulos, dos novos servos, dos novos adoradores, dos novos pregadores, aleluia. Alguém tem que, aleluia, padecer por amor a estes, aleluia. Quantos estão entendendo? Há uma responsabilidade sobre a sua mão, há uma responsabilidade sobre o seu ministério. Enquanto você está parado, desanimado, sem força, preocupado com o coronavírus, tem gente morrendo, aleluia, por amor a Cristo, aleluia. A passagem deles estão garantida, aleluia. E o pastor pergunta: e aí, irmão? E um outro jeito que pode ele sair de lá, ele falou: o outro jeito é Jesus vindo buscar ele, é ele morrendo também. Ele falou: pastor, eu não quero que o senhor faça mais nada do que senão orar, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. O pastor já veio para o Brasil e chegou-se a notícia boa, chegou-se uma notícia boa de que aquele adolescente já estava junto com os pais, com o pai e a mãe, aleluia, pregando o evangelho lá na frente, como que é? Deu nó na língua, nesse país aí, irmão, glória a Deus. Já está lá pregando o evangelho, mas as marcas de Cristo, aleluia, em seu corpo. Muitos querem milagre, muitos querem unção, muitos querem glória, mas não querem as marcas de Cristo. Ah, pastor, com luta eu não vou. Hoje eu estou dando glória a Deus com vocês, mas eu já tive um momento de dor. Eu contei aqui um testemunho um dia que eu cantei um hino para Jesus, e o hino para Jesus foi ai, 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 durante mais de 3 meses, ai. Para quem não sabe, você que está assistindo aí essa live, numa sexta-feira, no sábado, estava ministrando lá no Jardim da Conquista, e de repente estava pregando sobre ser moldado pelo Senhor. A nossa geração não sabe o que é ser moldado para o Senhor. Ser moldado para o Senhor é deixar o Senhor quebrar nós se tiver necessidade, para nos fazer um vaso novo. E as pessoas querem viver um evangelho superficial, de qualquer jeito, aleluia, aceitando tudo de todos de qualquer maneira, mas não quer aceitar a transformação do Senhor. Jesus te trouxe aqui, aleluia, para te dizer, aleluia, que você faz parte de uma geração nova, que o Senhor, aleluia, você já gastou e vai deixar gastar por amor de Cristo, aleluia. Eu ministrava num sábado, que não importasse se Deus precisasse quebrar o pastor, o diácono, o missionário, quem for dentro da igreja, para o nome dele ser glorificado. O evangelho de hoje é não vou cantar esse não, senão Jesus vai me quebrar, né? Não vou cantar esse não, porque senão Jesus vai me mudar. Jesus está querendo, aleluia, crentes que têm compromisso com o céu, aleluia. Quantos têm compromisso com o céu aqui, aleluia? O Senhor te chama para fazer diferente. O Senhor te chama para você abandonar, aleluia, o acomodismo. O Senhor te chama para você levantar mais cedo. Quando eu estou falando levantar mais cedo aqui, eu não estou falando levantar da cama dos sonhos, não. Eu estou falando levantar mais antes que você está pensando. Tem gente que está fazendo plano só depois de terminar a faculdade. O Senhor tem projeto com você antes. Tem gente que está fazendo plano que só depois se aposentadoria, depois de casar, que vai fazer a obra de Deus. Não, o projeto de Deus é já. Aleluia. E eu me lembro que eu ministrava com autoridade. Olha, igreja, se Jesus precisar moldar, precisar quebrar o pastor, pode quebrar. Isso era no sábado, 9 horas mais ou menos. No domingo o pastor estava quebrado por inteiro. No domingo
Às 5 horas da tarde, o pastor foi ver um vazamento que estava na igreja lá de Mongaguá. Subiu no telhado para dar uma olhadinha. E lá, vamos brincar um pouquinho, irmãos, vamos brincar um pouquinho, descontrair um pouquinho, amém? São povo de Deus, são povo feliz. Viu? Tem gente que acha que porque é crente tem que ser assim, né? Não, irmão. Ninguém está tomando chá de bordo, não. O pastor sobe lá em cima. Ele pensou que era anjo do Senhor. Foi o anjo da igreja e achou que tinha asa. É o anjo da igreja, mas está vivendo na terra. Quando subir lá em cima, aproximadamente 7 metros de altura, o pastor despenca lá de cima, de 7 metros de altura, e cai no chão. Ninguém pôs nem um jornal embaixo para maciar para o pastor. O pastor quebra 5 lugares na bacia, achata 3 vértebras, mais punho e tira um pouquinho desse nariz, irmão. Glória a Jesus. Minha esposa gostou. 5 horas da tarde, começa a música, o hino do Senhor. E o hino do Senhor era: ai, está doendo, Jesus, mas a alegria não vai sair. Estava cantando ai, mas o coração estava alegre com o Senhor, aleluia. Está doendo, Senhor, mas essa alegria não vai sair, aleluia. A alegria está dentro de mim. Tem pessoas que mudam, trocam os valores por causa das contas do banco, por causa da conta do lucro, por causa da conta do carro. Não vem para a igreja por causa de algumas coisas, pendências materiais. E o Senhor não tem propósito dessa maneira. O Senhor quer crente por completo. É nas lutas, verificar o Senhor, aleluia, porque Ele é digno de honra e de glória. É na alegria, eu estou aqui para verificar o Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que veio, aleluia, chorando, gemendo, aleluia. O Senhor tem marcado com você, aleluia, e você não vai sair daqui da maneira que você entrou, aleluia. O propósito é de Deus, a salvação para te ceder, aleluia. Irmão, não importa a maneira que você entrou dentro dessa casa, o importante é da maneira que você vai sair, aleluia. E eu quero dizer para você que você vai sair mais responsável. Eu gostaria de falar, mas eu vou deixar para os pregadores de amanhã. Irmão, se eu fosse você, não faltava amanhã e domingo. Esse texto é um texto difícil de pregar. Vai falar sobre Paulo nas perseguições e na sua defesa. E quando ele fala, ele me gastei, me deixarei gastar por amor de vossa alma, por amor de Cristo. Na verdade, ele está fazendo uma defesa, porque Elisías tinha tomado conta já de muitos apóstolos. Muitos diziam ser apóstolo, mas não era. E Paulo começa a fazer defesa. A defesa que ele faz em prol dele mesmo, ele diz, começa a dizer: olha, eu não perco para nenhum daqueles maiores apóstolos. Porque, irmão, ele sabia que aquele depoimento que ele estava pedindo para Jesus, orando 1, 2, 3 vezes, e olhando para Jesus tirar o espinho da carne dele, algo que perturbava a vida dele. Aqui, quando eu falei que na tribulação vem da glória a Jesus, Paulo estava lá, irmão, na tribulação, orando para Jesus tirar o espinho da carne. E na terceira vez, Senhor Jesus olha para ele e diz: olha, Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que eu quero falar ao coração dos irmãos? Tem gente que por causa do problema, aleluia, perdeu a comunhão com Jesus. Ô irmão, o problema não é maior que a graça que Deus está te dando nessa noite, aleluia. A minha graça te basta, aleluia. Ô irmã, canta laia. A graça de Deus está aqui, aleluia, para te abençoar nesta noite, mesmo em meio de choro, angústia
aleluia, nós vamos continuar glorificando ao Senhor. Seja no choro, seja na alegria. É fácil nós pregarmos nos dias da alegria, né, irmão? Dia de festa. Dizer que está todo mundo nos presenteando. É fácil dar glória a Deus. O dia que você recebeu o aumento salarial, né? Oh, glória a Deus, né? O dia que caiu no banco lá um dinheiro extra para você, aí é fácil glorificar o Senhor. E nas tribulações, e nas angústias, Jesus te chama para você glorificar Ele em todos os momentos. Jesus te chama para você sair do seu lugar, e abandonar o seu passado, abandonar o seu eu e deixar agora o seu eu por amor de Cristo. Irmão, precisa ter autoridade, e a autoridade que Deus vai ter na sua vida não vai ser de qualquer jeito, não vai ser você se portando de qualquer jeito. E Jesus sabe, Jesus conhece o fundo do meu coração, e as práticas são todas errôneas. O Senhor te chama para você mudar de vida nesta noite, aleluia. Tem alguém que nesta noite entrou aqui, que ainda não aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador, e quer dar a sua vida pela causa de Cristo? Tem alguém? Todos aqui são crentes, todos aqui são evangélicos, todos aceitaram Jesus? Tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor com pouca força e quer receber essa graça em prol do amor do Evangelho? Tem alguém? Eu não vou insistir, irmão, porque a bênção não é minha, a bênção é sua. E o projeto de Paulo, ele padecendo, quando ele vai em sua autodefesa, ele começa a dizer assim: olha, eu não sou inferior a nenhum desses apóstolos, porque através da minha vida vocês têm visto operação de sinais e prodígios. Deixa eu te dizer uma coisa: se os sinais e prodígio ainda não aconteceu na sua história, olhe bem, eu vou profetizar isto na sua vida também, porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem, aleluia. Expulsarão o demônio. Se comeram alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre o enfermo e os curarão, aleluia. Oh, irmão, sinais e prodígio vai ser sobre a sua vida nesta noite, aleluia. Eu creio, aleluia. Eu creio que você vai sair daqui restaurado pelo poder de Deus. Eu creio que você vai sair daqui restaurado. Olha aí, meu amigo Cláudio, pode ter certeza que a restauração, aleluia, chegou na sua casa, chegou na sua família. Aleluia, não vai ser mais como era, aleluia, porque Deus tem um projeto novo, aleluia, porque o passado já ficou para trás, e eis que a partir de hoje, Deus está escrevendo nova história para a sua vida, aleluia. Pode receber em nome de Jesus, aleluia. Ramanjou de canta lá, e os jovens vão louvar o irmão tema. Aleluia, a igreja, eu peço toda a igreja para se colocar de pé, aleluia. Ramanjou de canta lá.
quem vai sair daqui no posse da vitória, entendendo que o Senhor nos chamou para se gastar. Aleluia. Quem não tiver compromisso amanhã, agora tem. Amanhã eu conto com todos, amém? Os irmãos das igrejas que vieram, muito obrigado, Deus abençoe. Banda Viva, amamos, glória a Deus. Os vizinhos aí, que Deus abençoe também, em nome de Jesus. E eu agradeço a todos e conto com todos amanhã. Amanhã estamos aqui com o pastor Elias Rodrigues e a cantora Sara Lima. Vai ser uma bênção, amém? Vai, Everton. Vem orar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero abençoar nós para nós ir embora. Aleluia. Que jovem, né? O jovem tem que trabalhar. Oh, glória. Aleluia. Está na igreja com a paz do Senhor. Eu prometi vir, né? Para o pastor, para o esposo dele. E estava na correria, resolvendo os trabalhos da faculdade. Aí deu 8 horas, eu falei, não, eu vou, eu tenho que me converter hoje de novo. Aí eu cheguei aqui e falei, olha, Deus está aqui já. E realmente, eu senti a presença de Deus. Aqui eu me converti novamente mais uma vez. Aqui eu estou saindo cheio da presença e eu creio que cada um que veio aqui vai sair diferente. Que o que vocês sentiram aqui, o que foi contado não foi igual. Vamos orar. Pai eterno, Deus grandioso, Deus amado, não tenho palavras para descrever, Pai, o quão grande Tu és, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado por este culto, por essa oportunidade de estar aqui Te adorando, santificando, Te ouvindo a Tua voz, sentindo a Tua presença, sentindo o Teu abraçar nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por nos chamar a atenção, por nos ensinar, por nos dar força, Pai. Oh, Papai, muito obrigado. Essa só foi a abertura. Os próximos 2 dias eu sei que o Senhor vai falar muito mais que o Senhor já falou. O Senhor vai falar nos próximos dias, Senhor. Então continua usando esses jovens para fazer a diferença nessa terra enquanto estivermos aqui. Que eles venham brilhar neste mundo, levando a Tua palavra, não temendo o que o mundo vai fazer com eles, mas com ousadia, porque Tu estás adiante deles, o direcionando, Pai. Te agradeço tanto, Senhor, não tenho nem palavras, Senhor. Continua cuidando de cada um, Pai, e leva cada um para as suas casas, seus lares, debaixo da Tua graça, do Teu amor, e que continue falando com Ele durante essa noite, essa madrugada, durante esse fim de semana, Senhor Jesus. Eles têm um momento tremendo na vida deles, Pai, e que eles comecem a se entregar verdadeiramente em Tua obra, Senhor, para que eles venham se desgastar, Senhor. Assim eu falo para eles, mas também para mim, Senhor, como o Senhor falou comigo nessa noite, que eu não venho esquecer a palavra, mas que eu continue queimando por Ti, me desgastando por Ti, Senhor. Te agradeço tanto e me despeço, Pai, diante da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se Deus é por nós, eu tudo posso. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a vida, não só hoje, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Tem crente aí? Amém. Amanhã, 19 horas e 30 minutos, nós já vamos estar por aqui. Se você não tem compromisso, faça compromisso com Deus neste lugar. Viu? Deus vai fazer coisas lindas.